Bem-vindos, amigos, a mais uma jornada através das páginas da Bíblia, onde histórias antigas ganham vida e revelam verdades eternas. Hoje, exploraremos o fascinante relato da escada de Jacó, uma narrativa que transcende os séculos, ecoando através de gerações. A expressão escada de Jacó tornou-se comum em nosso vocabulário, mas sua origem remonta a um episódio extraordinário narrado no livro de Gênesis. Começa no livro de Gênesis, no Antigo Testamento. Ele é o terceiro filho de Isaac e Rebeca, irmão mais novo de Esaú e gêmeo de Rache. De acordo com a Bíblia, quando Rebeca estava grávida deles, ela sentiu que os bebês estavam se agitando no útero. E quando questionada por Deus, recebeu a revelação de que estava grávida de 2 filhos e que os 2 lutariam um contra o outro, e que o mais novo seria mais forte que o irmão mais velho. Quando eles nasceram, Jacó saiu puxando a perna de Esaú, o que era uma sinal de que ele segurava o destino de ser o primeiro nascido, apesar de não ser o mais velho. Com o tempo, a rivalidade entre os irmãos aumentou. Esaú cresceu para ser um caçador habilidoso, enquanto Jacó era mais domesticado e preferia ficar na tenda. Os pais deles, Isaac e Rebeca, tinham favoritismos diferentes, o que também aumentava a tensão entre os irmãos. Quando Jacó chegou à idade de casar, ele trabalhou 7 anos para ganhar a mão de sua prima Rachel, a filha mais jovem de Labão. No entanto, na noite do casamento, Labão substituiu Rachel por Lia, a irmã mais velha, e Jacó foi forçado a trabalhar mais 7 anos para conseguir Rachel. Esse episódio marcou o início de uma série de enganos e traições entre Jacó e seu tio Labão. Em seguida, Jacó teve de enfrentar uma série de desafios. Ele e seu tio Labão tiveram uma disputa sobre os salários e o trabalho que Jacó fora obrigado a fazer. Isso levou Jacó a fugir da casa de Labão, levando suas 2 esposas e seus filhos com ele. Labão, porém, não deixou Jacó ir tão fácil. Ele correu atrás de Jacó e seus filhos e, quando os encontrou, Jacó e Labão chegaram a um acordo. Entretanto, os problemas entre eles não terminaram. Enquanto isso, Jacó continuou a trabalhar e a prosperar. Ele teve 12 filhos, que mais tarde se tornariam os 3 patriarcas das 12 tribos de Israel. Com o tempo, as disputas entre Jacó e Esaú voltaram à tona. Esaú tinha sido muito sucedido como caçador e líder, e isso causava inveja e desconfiança entre os irmãos. Em um momento crucial da história, Esaú reuniu um exército e avançou sobre Jacó e sua família. Jacó, temendo pela vida de sua família, orou fervorosamente a Deus para o proteger. Ele também mandou presentes a Esaú para apaziguar sua raiva. No momento da confrontação, Jacó e Esaú se reconciliaram e se abraçaram. Esaú perdoou Jacó pelos erros do passado e os irmãos retomaram sua relação. Com a reconciliação de Jacó e Esaú, a história segue em frente. Jacó e sua família continuaram a prosperar e se estabeleceram na terra que Deus lhes prometera. Jacó se tornou um líder importante entre seus descendentes e um homem influente na região. Ele também foi abençoado com uma nova identidade, sendo renomeado como Israel, ou que luta com Deus. No fim de sua vida, Jacó reuniu seus filhos para lhes dar bênçãos e prever o futuro de cada um deles. Ele também foi enterrado na terra que Deus lhe prometera, em Hebrom, no sul de Israel. A história de Jacó é um relato complexo e cheio de enredos, mas também um exemplo poderoso de redenção e reconstrução. A história de Jacó não termina aí. Seus 12 filhos formaram os 3 patriarcas das 12 tribos de Israel, e seus descendentes continuaram a prosperar e a expandir-se. Com o tempo, os israelitas foram conquistados por outras nações e foram levados em exílio, mas sua história e cultura perduraram através dos séculos. A história de Jacó e sua família se tornou um elemento chave da tradição judaica e cristã, sendo contada e reinterpretada por gerações de leitores e ouvintes. Ela é uma história sobre a fé, o perdão e a transformação pessoal, e uma das mais significativas e bem conhecidas histórias bíblicas. Embora a história de Jacó tenha um final feliz, ela também é uma lembrança do passado complexo e problemático das nações judaicas e cristãs. A luta constante e a disputa entre irmãos, a traição, a guerra e a perseguição foram elementos centrais da história de Jacó e foram refletidos em muitos aspectos da história dessas nações. No entanto, esses conflitos e desafios também serviram como catalisadores para a força e a determinação dessas culturas que conseguiram se manter e prosperar mesmo em meio à adversidade.
A história de Jacó é um lembrete de que o perdão e a reconciliação são possíveis, mesmo depois de longos períodos de tensão e divisão. A história de Jacó também nos ensina muito sobre a importância da fé, da esperança e do propósito maior. Jacó passou por vários altos e baixos na vida, mas ele sempre se mantinha ligado a Deus e à sua visão para seu futuro. Isso lhe deu força e motivação para continuar em frente, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. A mesma visão é o que mantém as pessoas ligadas a seus propósitos e objetivos em meio às dificuldades da vida. Sem ela, é muito mais fácil desistir ou se perder no caminho. A história de Jacó é um exemplo de como uma pessoa pode ter sucesso e prosperidade, mesmo em meio às adversidades, se mantendo focada no que importa. Além disso, a história de Jacó também nos lembra da importância da resiliência e da adaptação. Ao longo da sua vida, Jacó teve que enfrentar vários obstáculos e mudanças, mas ele conseguiu se adaptar e encontrar soluções criativas para os problemas que enfrentava. Isso é um lembrete de que, embora as coisas possam mudar e não ser perfeitas, não importa o quão difíceis as circunstâncias sejam, sempre há uma forma de encontrar uma solução e superar as dificuldades. Jacó demonstrou uma grande capacidade de reinventar-se e se reinventar em meio às mudanças, e é isso que o torna um modelo de inspiração para muitas pessoas hoje em dia. Outro aspecto importante da história de Jacó é o papel da família e dos laços familiares. Apesar de todos os conflitos e desafios, Jacó e sua família mantiveram um vínculo forte e duradouro. Eles se apoiaram e aprenderam uns com os outros, e esse vínculo tornou-se a base de sua história e sua cultura. A importância da família e dos laços familiares é algo que muitas pessoas continuam a valorizar hoje em dia, e é algo que pode ser visto em várias culturas e comunidades ao redor do mundo. A história de Jacó é um exemplo de como o amor e o respeito dentro da família podem ser uma força potente e uma fonte de apoio em meio aos obstáculos da vida. Finalmente, a história de Jacó também ensina sobre o poder do perdão e do esquecimento. Embora Jacó tenha cometido erros no passado, ele teve a capacidade de se arrepender e pedir perdão. Esse ato de humildade e de autocrítica foi crucial para a sua reconciliação com Esaú e para o reconhecimento de seu propósito maior na vida. O esquecimento também foi importante para o processo de reconciliação, pois permitiu que os irmãos deixassem para trás as tensões do passado e focassem no futuro. Essas lições são relevantes para todos nós, pois todos cometemos erros e fazemos coisas que nos arrependemos. Lembre-se, a história de Jacó é uma história de fé, de determinação e de propósito, uma história de superação de adversidades e uma inspiração para todos nós. A lição final de Jacó é que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma maneira de encontrar esperança e caminhar em direção ao nosso potencial máximo. Obrigado por assistir e até a próxima.